Então, vamos selecionar nosso paciente. Eu vou pegar aqui o exemplo do paciente 1, puxar um protocolo de crânio, seleciono aqui o paciente, confirmo todos os dados, né, do paciente, está tudo ok. Então, vamos simular agora fazendo um exame. Claro que nós vamos utilizar o Phantom para isso, tá? Então, tendo em consideração que eu já puxei o protocolo, né? Tá tudo aqui certinho. E aí eu vou clicar aqui em aceitar. Eu clico em aceitar, ele me dá aqui essas zonas, né? Esses números de posição inicial e posição final em vermelho. O equipamento está indicando que a mesa ela não foi zerada, né? O gantry não foi zerado na altura de início ou final do exame, tá? Então, eu vou lá para dentro da sala e vou zerar. Realizei a marcação com laser externo, então, de automático, no momento que eu zero o equipamento, ele já apresenta esses números aqui liberados que eu consigo editar e lá no Gantry também eu consigo ver que o equipamento está apresentando um número 190 milímetros, quer dizer que ele está zerado, né, com um laser externo. Então, vamos começar aqui a explorar toda essa aba, onde nós temos a identificação do paciente, que é o número de ID que cadastramos, temos o número do exame que vai ser realizado, esse daqui, aqui vai aparecer o nome completo, aqui vai aparecer o protocolo no qual você selecionou. Então, para você que está começando a operar tomografia, eu sempre recomendo que você primeiro cadastre o paciente e vá para a tela de aquisição, no caso dos scouts. Por quê? Porque o próprio equipamento, de acordo com o protocolo que você puxou, ele já vai orientar, né, dizer para você como você tem que posicionar o paciente. Tá? Então, não tem problema nenhum você cadastrar primeiro o paciente, ir para a tela de aquisição, ver como é que está a posição do boneco e aí posicionar o paciente da mesma forma. Então aqui nós temos o sentido que conseguimos alterar esse boneco. Ó. Então, à medida que eu vou passando o cursor por cima dele, eu tenho setas indicando qual o movimento que ele irá fazer. Quando eu deixo apontado aqui para a região da cabeça, eu vou inverter, né? E deixo os pés entrando primeiro. Mesma coisa acontece se eu for aqui para a parte de baixo, e aí ele vai inverter e agora a cabeça entrando primeiro em direção ao gantry. Quando eu coloco aqui nas lateralidades, a deitar em decúbito, né? Decúbito lateral. Então, decúbito lateral direito, ó, eu giro, ele vai estar em pronação, no caso, em decúbito ventral. Aí eu giro de novo, decúbito esquerdo. O próprio equipamento ele já vai informar tanto a forma descrita e ilustrativa como está a posição desse boneco. Lembrando que ele também indica que essa aqui é a região superior, né? O movimento ele vai para a região superior, então daqui para cima tudo é superior, né? O movimento que ele vai fazer é superior. Aqui a gente tem a descrição da série, então aqui Scout, e aqui nós temos os pontos de referência. Então eu vou deixar aqui para vocês a tabelinha dos pontos de referência, onde cada protocolo, cada região do corpo que você for fazer, vai ter um ponto associado a esse ponto, a esses pontos de referência, tá? Então, vou deixar aqui, ok. Nós temos aqui a descrição da série, no caso essa série aqui é a série de Scout, né? Ou escanograma também, aqui eu costumo colocar e chamar de Scout. E aqui, já para essa aba, né, como um todo, a gente percebe que está cadastrado 2 Scouts. Eu consigo ver por aqui, né, o número de localizadores, eu tenho 1, 2. E aqui também eu tenho o Scout 1 e Scout 2. A mesa no Scout ela vai se movimentar a 100 milímetros por segundo e tem um tempo de duração aí de 3 segundos. Aqui eu tenho um tipo de varredura, né, mostrando aqui que é Scout, tá? Aí eu tenho como selecionar Scout 1, Scout 2, né, deixar aqui marcado. Essa posição inicial vai ser o ponto, a partir do ponto que o equipamento vai se mover, né, quantos
milímetros ele vai mover a partir do ponto que eu zerei, que eu informei o equipamento lá, que eu marquei no laser que ele zerei. Então, quando eu faço aquela marcação do laser, eu digo para o equipamento que ali é um ponto zero. Então, a partir daqui dessa tela, né, que eu vou conseguir editar esses números, eu consigo dizer para o equipamento o quanto que ele quer, o quanto que eu quero subir com ele, né, com a mesa, e o quanto que eu quero descer. Então, esse S remete a superior e o I inferior. Então, se o equipamento está entendendo agora que ele está no marco zero, e eu colocar aqui S150, ele vai subir, né, em direção a superior, aqui, vai deslocar a mesa para dentro do gantry, 150 milímetros, ou 15 centímetros se a gente fizer a conversão. E a partir do ponto também que ele identificou e que eu marquei, que é o marco zero, esse mesmo ponto ele vai utilizar para descer, para ir para a região inferior, a mesa vai se deslocar para a região inferior, 150 milímetros ou 15 centímetros. Então, isso aqui é relativo, tá? Então, você pode colocar o número que for aqui, que o equipamento só vai obedecer o que você está indicando para ele. Se você quer que suba apenas 100 milímetros, você coloca aqui 100 milímetros. Ah, mas eu quero descer agora 200 milímetros. Bota aí 200 milímetros. Ele vai te obedecer. Claro que vai ter o limite da mesa, né? O quanto que você consegue subir e descer. Então, vou colocar um valor aqui bem exorbitante. Vou botar aqui S 900. Vou ver se ele vai. Ó, então, ele já não consegue. Ele indica que o máximo que ele consegue subir a mesa a partir do ponto que está zerado é S 182,43. Então, mais do que isso, ele não habilita. Tá? Então, eu vou voltar aqui para S 150. Ou eu posso vir aqui em posição inicial, ó, e eu atribuo um valor que ele vai valer para os dois. Então, os dois scouts aqui estão S150. Eu vou colocar aqui, ó, S90 e dar Enter. Ele vai atribuir para os dois scouts. Então, ó, mesma coisa aqui, S90. Opa, S90 não, que aqui já está S, né? Eu não posso ter duas letras iguais. Uma eu tenho que indicar que é superior ou inferior. Então, vou colocar aqui I90. E aqui eu vou voltar para esse 90. Só exemplificando, que eu posso colocar de forma individual ou para os dois. Eu vou colocar aqui S100 e I100 também. Vou fazer um scout no total aí de 200 milímetros ou 20 centímetros. Então, a partir do marco zero, a minha mesa vai subir 10 centímetros e depois vai descer 10 centímetros, fazendo uma imagem de 20 centímetros, né? Ou 200 milímetros. Aqui eu estou convertendo para ficar mais fácil aqui, para exemplificar.